Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende do horário que cada um está assistindo. Então, bem-vindo outra vez ao nosso podcast, Wealth Builders. E a intenção do podcast, sempre eu falo, é mais passar informação, né? A gente sempre traz um convidado novo em vários ramos na área de real estate, construção, tanto na área de financiamento, na área de trabalhar com vendors, que a gente quer estar mais ligado na área de construção e outros detalhes. Então, hoje a gente tem a Lívia. Ela é Olá. especialista nessa área de pedras com granitos e de interior design. A formação dela é interior design no Brasil. E então a gente vai conversar um pouco com ela, para ela dar um pouco desse feedback dela. Ela trabalha muito com builders, ela tá trabalhando no B2B, então é mais com builders, ela não trabalha muito com cliente. Tem sim o cliente que vai lá e Sim. compra a pedra e eles fazem a instalação, mas é mais com construtoras, Sim, né? é. Então a gente sempre quer passar essa informação, ajudar o brasileiro ou o latino que fala português, ou quem está entendendo a gente aqui, de poder fazer essas decisões que está vindo na Flórida, fazendo um investimento. Se for na área de construção, a gente quer ajudar você a entender esse mercado, tá? Então, Lívia, muito obrigado por estar aqui, tá bom? Obrigado você pela Ah, oportunidade. Bom, meu nome é Lívia, 41 anos, estou na Flórida, sei lá, há 20 anos. 20 anos? 20 anos, Que legal. 23 anos. Vim para cá com 16 anos, era atleta na época. Voltei a ficar no Brasil, tentei voltar para o Brasil em 2027, de 2017, não, 2007. Fiquei 8 anos no Brasil e pela violência no Rio de Janeiro resolvi voltar. Já sou cidadã americana, tenho 2 filhos, casada. Que legal. E quando eu voltei, já voltei com background da área de interior design e resolvi mergulhar na parte da área de construção. Comecei a trabalhar numa empresa chamada City Furniture, que é uma empresa de mobiliário, e entrei na parte comercial, né, na parte operacional, para fazer as casas modelos das construtoras. Foi aí que começou meus relacionamentos com os builders. E fazendo várias casas modelos de algumas das maiores construtoras, né, da Flórida. E comecei nesse mercado e me apaixonei pela parte de sair dessa empresa e fui para a parte de countertops, que são as bancadas de cozinha e banheiros. E entrei nesse mercado, me apaixonei pelo mercado e continuo no mesmo nicho, que é o que eu gosto bastante, trabalhar construção. E estamos aí no mercado, graças a Deus. 2024 promete bastante. Amém. Ontem estava em 4 reuniões com 4 construtoras potenciais maiores na Flórida e o negócio está todo vapor. É isso que a gente fala bastante, que tá todo mundo comentando, né? Tem a quantidade de gente que vem, a migração interna, né? Continua, E essa né? Eu acho que imigração desde a estrangeira. pandemia, né, as pessoas entenderam que não tem necessidade de ficar dentro de casa, ir para os offices trabalhar, e que foi criado a parte do home office. Até na época eu ainda estava nessa primeira empresa, e as casas modelos a gente já fazia com um ambiente para o home office, que antes não existia. Antes era os quartos, a cozinha, a sala. Den, né? Aquele den. O den, mas o den não era usado para um escritório, era usado para um quarto para as crianças estudarem. E já nos novos modelos, no meio da pandemia, já foi implantado os quartos para trabalho mesmo, né? Direcionado. Até algumas construtoras que eu trabalho, eles já fazem o den ou esse primeiro quarto da entrada da casa, que era o antigo quarto da sogra, já mais com acústica. Eu tenho algumas construtoras que fazem com acústica por conta dessa home office. Como a migração de muita gente, Califórnia, Nova York, por lá ter taxas muito maiores. Impostos. Impostos. Existe o home state aqui nos Estados Unidos, uma informação, cada estado você tem que pagar o imposto federal, mas cada estado decide se ele tem um imposto estadual ou não. A Flórida não tem, o Texas não tem. Então esses estados que estão crescendo muito por isso. Porque vamos falar, a pessoa na Califórnia paga os seus impostos federais e tem mais 10% para o estadual. Nova York 13, eu acho, 13, né? então, tipo, 13,75. então tem muita gente que, tipo assim, pra que eu tô morando aqui? Se eu mudo pra Flórida, viajo, a pessoa pega um avião, vai lá, passa 2 dias, volta uma vez por mês, uma vez a cada semana. E quando precisa ir, às vezes nem precisa. Exato, porque quando precisa. Hoje você vê, né, até na plataforma LinkedIn, vou botar aí 60% dos trabalhos são remotos. Exato. Ou híbrido, agora está voltando um pouco do híbrido. Uma vez por semana Uma vez vai, semana, ou 2 vezes exato. semana, máximo. Então, assim, continua ainda, né, na reunião que eu estava ontem, continua ainda uma média de 1.000 famílias mudando para o estado diariamente.
A Flórida, assim... Isso são dados feitos pelo departamento de driver license, que é tipo o DMV, que eles que estão, pessoas que tiraram carteira de motorista, era mudança da carteira de motorista dele para cá. Sim. Então, é uma forma, então, e também pelo Correios, né? Sim. Então, a gente vê essas informações, por isso que a Flórida cresceu tudo, é tudo informação, não é da minha cabeça. É da cabeça de ninguém. Vem informações que todo mundo que está no ramo de construção, olha isso. E até antes de começar, a Lívia fez um comentário bem legal, que ela falou assim, a gente fica, vai ter esse problema financeiro, vai acontecer isso, vai acontecer outro, e ela vai nas construtoras grandes, né, e pede mais, compra mais, estou querendo comprar mais, e planejamento a longo prazo. Sim. Que legal. Eu tenho, por exemplo, uma das reuniões que eu estava ontem, eu já estou projetando casas para terceiro quarter, né, o terceiro semestre. Já são casas, projetos para o terceiro quarter. Então, assim, o mercado ainda na Flórida está muito aquecido, né? Estavam até falando, vai ter uma recessão. Eu ainda não estou vendo essa recessão, graças a Deus. Graças a Deus, assim, as reuniões que eu estou indo, as coisas estão seguindo bem. A gente, a experiência nossa, em novembro, a gente viu diminuir um pouco a venda da casa, nossos projetos. Dezembro deu uma parada, a gente ficou com medo. Janeiro, como é que vai ser? Já vendemos 3 casas, né? Aí, a gente ficou até feliz. Falou, opa, foi o momento, os juros estão abaixando, que é uma coisa bem legal para o mercado da Flórida, né? A gente, com esse juro abaixando, a Flórida cada vez fica mais, o brilho, né, aumenta da Flórida, pessoas vindo para cá. Sim. Essa recessão que existe, a gente fala, quando vem muito investidor que vem aqui, a gente fala, existe a recessão dos Estados Unidos, existe a Flórida. Sim. A Flórida não para, mas está tendo recessão em outros lugares. Sim. Por quê? Porque o cara de lá está vindo para cá, né? Sim. Então, mais casa à venda lá e está vindo para cá. Eu ouço isso muito das construtoras. Falou assim, eu não estou preocupado porque ainda continua muita gente mudando. Porque o que acontece? Por exemplo, Califórnia, Nova York, os valores dos imóveis são muito caros. É um apartamento em Manhattan, 2, 3 milhões de dólares. Ele vende e compra uma casa aqui de 1 milhão máximo e tem dinheiro para trabalha remoto e tem dinheiro para viver. Então, assim, a Flórida, eu falo que era o patinho feio, agora se tornou Porque a Flórida, todo mundo quis ir para... tem os memes, no Brasil tem memes, aqui os memes nos Estados Unidos falam coisas que acontecem na Flórida. E acontecem umas coisas, tipo assim, do interior, tipo assim, o jacaré que entrou no negócio, o cara brigou com o jacaré, aquelas coisas assim. Então a Flórida sempre faz como fosse o patinho feio, que ela falou assim, né? Fazem graça daqui. O sul da Flórida, né? Eu até brinco, né? A mais recente notícia é o Jeff Bezos mudando para Miami, né? Exato. Saindo de Seattle. Saindo de lá, já comprou 3 casas. Ele comprou uma, comprou o vizinho, que a gente estava num podcast anterior, a gente estava comentando exatamente isso. Que algumas pessoas falam, será que o americano sabe algumas coisas, está acontecendo? Então, estão trazendo investimento, estão vindo e comprando áreas maiores. Isso é um rumor que eu ouvi numa reunião que eu estava, que a ideia é no futuro ter igual Nova York tem ai meu Deus, o negócio Wall Street comercial. Wall Street tem um Wall Street Miami. Exato, dizem que Miami está crescendo. Sim, eu fui olhar apartamentos em Miami, assim, lá na área bem legal. Lá vende a $1.500 o pé quadrado, de 1.000 para cima, né? Uma casa boa, 1.500. E a gente, tipo assim, eu tava olhando, vou comprar um apartamento aqui de 100 metros quadrados, cara, isso tudo. E é mais por ir lá com a família, essas coisas, mas a gente vê tanto que está crescendo. Sim, muito. Muito. Então, a gente via prédios antigamente, pessoas que viajam para Miami, via um prédio construindo 2, você vai agora em Downtown Miami e tem 10 construindo, 15. A revitalização de Miami está muito grande. Tá muito grande. Então vai acontecer isso, esse mercado vai crescer muito em Miami. Sim. E a gente também, é um mercado aqui diferente. Também, a Central Florida está uma coisa surreal. Você tá região de Ocala, que era somente fazenda, centro hoje de distribuição em dia, dos Estados Unidos, né? Da Flórida inteira. Da Flórida, o caminhão, tipo assim, tudo que a gente fala, existe um background de research, né? Tipo, a Flórida, muito caminhoneiro não gosta da Flórida porque ele tem que descer até Miami, um exemplo, ele tá vazio, né? Porque o que entra em Miami, distribui em Miami, né? Então, aí ele tem que voltar vazio até uma certa região para depois colocar alguma coisa, alguma verdura, fruta, alguma coisa e vai levar para o norte, para outro lugar. Então, Ocala, que é essa região que eu encontro onde Turning Pike saindo de Miami acaba, e a 75, que é Naples, se encontra no meio da Flórida. Então, tem uns megas galpões em construção lá. A gente fez bastante casas lá no passado, acho que fez, umas 40.
Não, a E gente tem, tem acho que tem umas dois 15. empreendimentos gigantescos na parte de Ocala, que é o The Village. Tem o The Village E chegando tem lá. o On Top of the World também, a gente Aham. faz trabalhos para eles É. também. Então tem além desse, o The Village foi um médico americano que desenvolveu uma cidade para os velhinhos assim, É a coisa para mais terceira linda. idade. É. E cara, o que tem de entretenimento para eles, então cresceu muito. Então muita gente aposentou, foi para lá. Mas né? agora tem, para o investimento, que eu não sei se você já falou isso aqui no podcast, as áreas da onde tem as escolas, né, a parte Isso. dos investimentos, e Ocala tá assim uma coisa surreal de crescimento. Crescendo muito. Muito. Muito, muito. Então, Região de Ocala, a Central Flórida toda, toda. né? Então, toda a Flórida está crescendo. Isso É. que é o bom que está acontecendo na Flórida. Essa demanda de gente que está vindo, igual a gente falou. Tampa, Então, o Jacksonville. Brasil, o cara que mora lá na Nova York, ganha $250 mil. Ele vem para a Flórida, ele mesmo consegue pagar a passagem dele para ele voltar, não atrapalhar o budget dele, $40, e vem, vai lá, trabalha, volta, vai uma vez por semana, alguma coisa, faz reuniões, tem uma qualidade de vida, não precisa morar em Orlando, não precisa morar no meio de Miami, Sim. não precisa morar em Tampa, nas cidades grandes. Ele mora 1 hora dali, pega o avião, Sim. vai lá no avião, pega. Sim. Tipo, eu fui para Texas semana passada, veio um projeto lá. Eu fui, dirigi meu carro, parei no aeroporto, peguei o avião de manhã, fui. No outro dia fiquei lá, resolvi, peguei o avião à noite, 4 horas da tarde lá, voltei, peguei meu carro, deixo o carro no aeroporto, volto para casa, acabou. Tranquilo, sem Entendeu? problema Então nenhum. dá para ir e voltar para vários lugares Sim. tranquilo. É, A gente eu não acho se que preocupa com isso. Eu né? acho que a região da Flórida em si está numa expansão tão grande que eu acho que hoje em qualquer localidade na Flórida é um excelente lugar para se viver, se morar, se investir. Isso. Tem muito lugar. Muito. Muito. A gente tem a gente quer sempre falar de Port Charlotte, onde tem as projetos, suas né? A gente casas tem em Port Port Charlotte, tem Charlotte, muito lá, muita. mas um que está acontecendo bem legal com a gente começou a fazer um estudo no norte de Tampa, né? 1 hora pro norte de Tampa, tem uma cidadezinha pequenininha. Pequenininha. Não, chama Hudson. Ah, conheço. Tá, Hudson. Então a gente está lá, a gente encontrou 40 acres, vamos fazer um projeto de 72 casas de meio acre, lotes grandes, lotes de 2.000 metros quadrados. Então a gente fez estudo, vamos ver se vende. A gente fez umas propagandas, 7, 8 pessoas já ligaram, eu quero colocar um contrato, eu já quero comprar. A gente está falando casa de quase $1 milhão, a gente não está falando uma casa barata. Sim. A gente está falando uma casa cara. Então o cara quer morar lá, Sim. cidade pequena, 10 minutos da praia, o cara tá tranquilo, dirige para Tampa, 1 hora, menos de 1 hora de Tem Tampa. que fazer uma cidade grande Vai dessa, trabalhar, se ele tiver que pegar avião, ele vai para onde ele quer ir, ou ele vai trabalhar em Tampa e tá morando 1 hora. Então isso que é o legal da Flórida, dos Estados Unidos. O cara pode morar em toda essa região, entendeu? E tá bem. A gente tem aeroporto internacional em Tampa, tem em Jacksonville, o de Orlando, tem o de Tallahassee, Miami, tem Tallahassee. tudo. Então, Então assim, ele vai 1 hora para o aeroporto, 1 hora e meia, tá tranquilo. Tá lá na cidadezinha pequena, não é tão. É pequena, uma cidade pequena, mas tem tudo, os restaurantes que tem tudo franquia americano, tem lugar para eles fazer compra. Se quiser uma coisa diferente, um shopping maior, a coisa, ele vai para Tampa, vem para Orlando, porque ela tá na mesma altura de Tampa, Tampa aqui, tá na mesma altura de Orlando. Sim. Então ele pode ir para lá. tem muita área crescente, boa para se investir, para se trabalhar. Isso. Tem muita região legal aqui. Então o bom desse mercado é isso, para todas as áreas está crescendo. Ela, tipo assim, a gente traz sempre o convidado e ela, um dos motivos grandes disso, é porque ela tem a empresa que ela trabalha e tudo que ela faz, ela trabalha com consultoras muito grandes. A gente está falando consultoras Inclusive vocês. a gente é pequena. Mas consultoras que fazem 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 100.000 casas na Flórida. Faz 4.500 na Flórida. Da Flórida, então, ano. Então, 4.000 casas por ano. Então, já é um porte bem grande. Sim. Então, não a gente, tá? É as consultoras. vamos Então, ela chegar tem lá. um feedback bem legal. A gente gosta de conversar com ela, porque a gente tem uma informação, a gente pega informação, mas uma empresa que está construindo 4.000 casas na Flórida por ano, ele tem uma informação que ele consegue a mais do que a gente, por vários estudos que eles pagam, Sim, né? sim. Então, a gente sabe, opa, tá indo para cá, o mercado está acontecendo isso, acontecendo aquilo outro, a gente não precisa ter tanto medo, né? Sim. Do investimento. E eu vejo que o tempo todo a direção é seguir, entendeu? Eu não estou vendo nenhum momento falando, não, vamos Freando, segurar, né? freando. Vamos Eu estou construir vendo, mais. não, vamos, porque tá... E assim, por exemplo, eu tenho algumas construtoras que já empreendimentos já pré-lançados, já está sold out, já está totalmente vendido. Então, assim, o modo que a gente trabalha, é tudo tão cronometrado que, assim, porque eu tô com uma agora que ela vai até ser showcase, a Casa Modelos vai até ser showcase no Parade Homes, que é um evento de construtoras que as organizações dos builders fazem, né, de cada região. Essa é de Tampa, por exemplo, que ela é o showcase do ano, essa casa de uma construtora que a gente trabalha. E o empreendimento já está 100% vendido. A gente vê isso. 303 casas.
A gente, tipo, um exemplo. A modelo está sendo construída nesse modelo, não começou a construir nem as casas ainda. E já vendeu. E já estão todas Exato. vendidas na região Então, de essas regiões que existe a demanda. A gente, tipo, um exemplo, a gente constrói casas aqui em downtown de Orlando. A casa mal começou a construir. Já vende. Já vendeu. Winter Park. Algumas regiões que é uma demanda muito grande, vende muito rápido, né? Sim. Entendeu? E aí estão falando, então esses condomínios, a gente pequeno, condomíniozinho de 72 casas, sem colocar, fazendo uma propagandazinha, já tinha 8 pessoas querendo dar depósito para poder segurar a casa. Não, eu acho que assim... Entendeu? Então, imagina. As pessoas que estão no Brasil, um dos motivos até de eu ter voltado a morar nos Estados Unidos foi pela violência que estava no Rio. Lógico. E assim... Eu todo dia, por exemplo, eu estou fazendo a casa de um cliente agora, porque eu sou interior design também, que ele veio para cá, comprou 2 casas de vacation antes de vir, e agora eu estou decorando a casa que ele vai morar. Ele comprou 2 casas, botou para alugar, reforçou sua parte financeira, e comprou a 3ª casa, que é a casa que ele vai morar, e advogado, muito bem sucedido no interior de São Paulo, e está vindo com a família inteira, vai chegar agora no final do mês. A gente está vendo muito, como eu falei, eu tenho 26 anos aqui nos Estados Unidos. Antigamente, eu já morei na área de Miami no começo, a gente via brasileiro gostava muito dessa região. Hoje a gente vê família vem para cá. Por quê? Porque, tipo assim, as gerações mudaram, né? Hoje eu acho que as pessoas estão muito mais conscientes com certas coisas. Lógico, quem tá mais novo, quer balada, quer festa, vai para Miami. Quer ter filho, tem família, vem para Orlando. Entendeu? E não era assim antigamente. Antigamente a pessoa queria morar em Miami. Sim. Hoje não. Hoje, eu não sei se é verdade. Pelo que dizem que do consulado brasileiro, diz que Orlando tem quase 300 mil brasileiros. Sim, então eu perguntei isso no consulado a última vez que eu fui renovar o passaporte brasileiro da minha filha. São 550 mil brasileiros no estado da Flórida, sendo mais de 300 em Orlando. Então isso são registros do consulado. Sim. Então muito brasileiro chega pra gente que vai mudar pra cá, Daniel, cara, me dá dica, o que eu faço aqui? Eu falei, cara, se você fizer o que você fazer no Brasil, você vai dar certo. Sim. Contanto que você saiba fazer, tipo, você é um profissional. A parte migratória, dependendo da profissão, já ajuda na parte de visto. Tem visto, lógico, porque tem essa demanda. Hoje, Orlando é como se fosse uma mini cidade no Brasil. Mini não, uma cidade de, sei lá, 300, Nós temos 200 mil polos habitantes. de informática em Orlando, temos polo de informática também. Medicina, médica. Em Tampa também, uma área de parte de desenvolvimento de engineer, software engineer também em Tampa, gigantesca. A Disney migrou uma parte da Califórnia para cá. Enorme, né? Não migrou tudo, porque teve uma brigazinha aí com o governador. Mas veio uma grande parte, a região de Lake Nona cresceu bastante por conta da Disney, das extensões das casas. Todas. Então, se o cara, eu sou advogado no Brasil, cara, você pode trabalhar na área de advocacia aqui de uma consultoria. Né? Tira umas licenças, tira tudo. Eu era contador, eu ia fazer isso. Sim. Então dá pra. Aí eu fazia interior design, entendeu? Tem muito brasileiro fazendo isso que precisa. Porque eu não sei, eu tô aqui há 26 anos, mas eu acho que o gosto do brasileiro ainda é melhor que o gosto do americano. Também acho. Então o interior design brasileiro é melhor que o interior design americano. Né? Então tem isso. Então eu fazia desenho gráfico. Cara, a gente tem a necessidade. Antes a gente estava conversando com o Juliano. E ele estava falando, tem um brasileiro que chegou, que ele faz marketing online, Daniel, que chegou agora, ele fez umas propagandas, falei, cara, é muito bom, falei, já indica pra gente. Então o cara acabou de chegar, tem um mês aqui nos Estados Unidos, ele trabalhava com marketing, mas só que na parte de a mídia social, né, social media, e aí ele falou, indica, porque tem a demanda. Tem, entendeu? Aqui tem muito. E também tem gente que se reinventa também, né? Com certeza. Eu conheço uma empresa que o dono acho que ele era advogado, e hoje ele é uma empresa de marketing, faz envelopamento de carros comerciais, e tá muito bem. Exato. Então, Isso. O cara chega, vai investir, eles se inventam, se encontram, faz o que pode fazer, mas existe um mercado. Sim. Tem gente que tá aqui... A parte de investimento imobiliário é uma parte que vale muito a pena, que eu acho que hoje a maioria dos americanos investe muito, é a bola da vez, e a parte de investimento imobiliário, que é muito grande. Os seus empreendimentos são ótimos, bem localizados, ótimos acabamentos. E o pior que a gente faz, ela tem informação privilegiada lá dela, a gente pergunta muito, onde que estão construindo os grandes, a gente vai para lá. Tá isso aqui, tem acontecendo aquilo, a gente procura o local que está vendendo, né? Sim. O bom dos Estados Unidos, que tanto para qualquer business, é informação, né? Sim. Tudo é public records, tudo é tá lá. Se você for na página
construtores, a Associação dos Construtores está lá onde estão construindo, o que estão construindo, quanto construindo. Você vai nessa página, vai naquele lugar, então te dá informação. Então a gente faz sempre, até a gente não falar na parte de investimento, faz um investimento muito tipo assim, bem formado, né? Vou construir ali porque está vendendo e tem uma demanda, né? Tem os lugares que tem uma demanda menor, então não posso construir. A gente tem construções em vários lugares. Aqui eu posso colocar 100 casas para construir. Aqui eu só posso colocar 30, sabe? Porque a gente quer construir e vender rápido, né? Lakeland, uma região também que está crescendo louco, né? Hand City. Hand City e tudo. Que é entre essa região Lake Wales. Lake Wales, a que gente é está com propriedade de Lake Wales. Entre Orlando e Tampa. Exato. Tem até o meu filho vai estudar nessa universidade aqui tem Lakeland, que é de engenharia, uma universidade 100% pública, assim, tudo de top da tecnologia. Então, assim, eu acho que as pessoas que vêm migrar para cá tem muito mais benefícios do que malefícios, que eu acho que vale a pena você... E as pessoas, quando você falou assim, as pessoas se inventam. Então, acontece muito a pessoa vir para Orlando e aí ele percebe, porque ele vem com aquela cabeça Orlando. Não, e eu falo para muito, quando você vir, não compra a sua casa assim que você chegar. Não, aluga, se encontra. Porque o problema que o brasileiro sente na Flórida é o mundo social dele, né? Sim. Ele se encaixar. Se ele encontrou uma pessoa, os grupos na igreja, se é num grupo, se é num tênis que ele joga, se é no futebol, então ele se encontrou, opa, então eu vou morar nessa região porque meus amigos estão ali, minhas pessoas estão aqui. E acontece isso também, eu gostei daqui, mas eu comecei eu quero uma coisa mais tranquila, vou lá para Lakeland, vou lá para Hand City, vou lá para Claremont. Claremont tá crescendo horrível. Pertinho da praia. Exato. Então tem várias coisas acontecendo. Uma hora de Orlando, dá para você trazer os filhos para o parque no final de semana, mas mora tudo isso. Numa região que está crescendo bastante. Vem por trás, né, lá 429. Então é isso, eu acho que a pessoa mudando para Flórida, a pessoa se encontra. Sim. Não começa a gastar com casa, não começa, se encontrei, gostei das pessoas. Ou então veio para Orlando, eu mudei para Tampa. Fui para a praia 3 vezes, eu quero morar aqui. Sim. Tipo, o carioca adora praia, né? O carioca adora a praia, chega aqui e fala, tem praias lindas no Golfo do México. Não, na verdade, a gente prefere o Golfo do México, muita gente mora aqui. A gente prefere o Golfo do México do que do Atlântico. Do Atlântico, muito melhor. Mas estou falando, Orlando é muito central, né? Te leva para qualquer lugar em pouco tempo. Isso. Mas por exemplo, eu hoje moro em Celebration, né? Que a área virou área turística. Eu estou enlouquecida para subir para Clermont, eu quero sossego. Porque eu pego as nossas vias aqui, viárias, são muito boas. E a gente está perto de tudo quanto é lugar. Exato. E dirige 40 minutos, eu já estou em Campo. Qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Então, assim, eu não tenho problema de assalto, eu não tenho problema de violência, eu não tenho esse problema nenhum. Então, assim, pra cá, vim pra Flórida... Não tenho medo. Não tenho medo. Você tira o medo. Eu já conversei com várias pessoas do Brasil que tinham esse medo, tudo que acontece, você tem que ter segurança. Falando do Brasil, essa semana, segunda ou terça, eu conversei com um colombiano. A Colômbia está pior que o Brasil nessa parte. Ele foi sequestrado há uns anos atrás e dividiram o sequestro dele. Olha tanto que não faz sentido. Sequestraram ele deu um tanto, pediram mais, aí na vez de falar, ok, aceitaram o dele, ele falou, não, é o seguinte, você me dá esse tanto que você pode, você tem 1 ano para me dar o resto, senão começa a matar seus filhos. Meu Deus do céu. Aí eu falei, sequestro, dividiram parcela do sequestro. Passa no cartão, por favor. Por exemplo, hoje a empresa que eu trabalho, a Skyline, o CEO, né, o dono da companhia, ele era de Massachusetts. Ele é um exemplo clássico. Massachusetts é uma região muito boa, migra muitos brasileiros para o norte, principalmente Massachusetts. Ele estava estabilizado lá com a empresa dele há 15 anos, a empresa continua lá, mas pelo frio, que tem os inconvenientes de morar no norte, veio para a Flórida. Continua a empresa tocando uma empresa familiar, uma parte da família cuida da empresa lá, acho que 2 irmãos, e ele com o pai desceram para a Flórida e ele fala que não sobe mais. E é normal. A gente vê essa migração por norte, a gente chama de snowbirds, que é os que descem, né? Porque na época do verão, no inverno lá tá muito frio, vem para cá, tá muito quente aqui, volta pro norte. Né? Mas é a pessoa de idade com muito dinheiro. Porque ele tem casa aqui, tem casa lá, não é aquele que vendeu tudo e veio para cá, né? Então, só que... Eu não tenho vizinhos, né? Meus vizinhos todos são do norte. Ah, é? Todos. Tem muito isso aqui na Flórida. Chega agora, nessa época do ano, a população de algumas cidades, algumas regiões aumenta muito. Porque todo mundo veio para cá, né? Não só férias, tudo. Mas também o que acontece? Quando eles vem muita gente que não está
no trabalho, né? Vamos falar, o cara que trabalha na construção, reforma, Sim. ele acaba fazendo essa migração também, porque Sim. ele Chega outubro, novembro, dezembro, janeiro, não ele tem vai pra trabalho lá porque, não tipo tem, assim, ele desce. tá muito quente aqui, mas ele não vai por causa do calor, ele vai porque, tipo, o cara que tem muito dinheiro tá aqui, volta pra lá, chega na casa dele, já que tô aqui, aproveita, vamos pintar, já pinta a casa de novo, aí começa a ter muito trabalho de pintura, porque na neve, no inverno, não tem pintura, não tem trabalho fora da casa, então Sim. tem gente que flutua muito, tá dependendo do ramo de trabalho, então ganhei muito dinheiro lá, tem que economizar pro frio, Pro né? frio, É, igual porque o urso, né? não posso pintar lá de fora, não posso fazer isso, não posso fazer nada. Então, às vezes não pode nem sair de casa, né? Não Porque a pode, neve 3, tá 4 batendo. dias não pode sair de casa, né? Então a gente vê muito essa migração também do pessoal do norte para cá. Um dado que é engraçado, que eu fiquei muito chocada, comentei da Disney. A Disney, que eu sei, 70% do turismo da Disney são turistas interno. Não são pessoas que eu pensava, a maioria é brasileira, a maioria Exato. não. Eles consomem muito o que eles produzem, né? Exato. Não, da região mesmo, né? Sim. Quantas coisas. Eu falo até uma coisa que eu falo muito brincando para brasileiro, que fala, tipo, quando fala assim, vamos mudar para aqui, eu falo assim, cara, tem o brasileiro que fala inglês, já tá, eu falo assim, cara, lembra que ainda tem mais americano aqui que brasileiro, né? Sim. Tem mais americano aqui do que o latino. Rolando tá quase mudando. A Califórnia tá 50%, 50-50, né? Tipo assim, a gente fala latino, tipo, já lá tem 50% mais de latino, mas o latino que já tem gerações e gerações, né? Sim. Aqui também tem bastante, Sim. mas ainda tem muito. Né? Então, você pode ter um produto para eles, igual tipo a Disney, muito brasileiro tem muito latino tem, mas o público-alvo é o americano. Sim. Quantidades que vêm do norte, vem daqui, que mora aqui, que tem um passe anual, que mora aqui no norte. Porque ainda tem muita gente para ir para Disney, né? Sim. E do mesmo jeito que tem gente que mora em Orlando e não foi na Disney ainda, e vai economizando para ir, porque pelo preço não é acessível para todos. Não, sim. Eu acho que assim, essa mudança do mercado que foi para a Flórida, acho que foi benéfico para todos. Eu acho que é o momento da Flórida e eu acho que vai ficar um momento por um bom tempo. Exato. Eu acho que esse mercado não vai mudar tão cedo, pelas projeções que eu vejo nas reuniões que eu participo, os escritórios. Cada vez, ontem eu fui numa das reuniões que eu tive ontem, uma consultora, eu fiquei encantada. Eles mudaram o office, eles fizeram um investimento gigantesco para o corporate office deles. Então, assim, você vê que a linha de crescimento ainda está muito alta e vai continuar, e o ticket médio das casas continua subindo. Amém. Não, assim, antes era que o mercado começava com casa de 200 mil, hoje em dia, a casa inicial está mais para 300. Exato. Hoje a First Home não tá quase 250 para 300, né? O Cala, que vamos falar que a gente tem, acho que tem umas 15 vendendo o Cala ainda. Lá, o ticket lá é 285. Sim. E a gente tá falando casa de 130 metros quadrados, Sim, faz casas 1.400 e poucos pés, entendeu? Então, a gente tem uma coisa interessante, a cidade de Lakeland, né? Sim. Ela tem um programa, ela convidou a gente foi nos convidados, que eles querem construir casas pequenas, com garagem, uma garagem só, pequena, 2 quartos, 2 banheiros, para ser mais acessível à população. É tipo assim, pequena aqui nos Estados Unidos, igual ao Brasil, apartamento de 40 metros quadrados. Não, pequena aqui lá, a gente está falando uma casa pequena para eles, é 80 metros quadrados, 90 metros quadrados, entendeu? E a gente decidiu não participar do programa. Ela dava o lote de graça e quando você constrói nos Estados Unidos, você tem uma taxa do governo para poder, quando chama taxa, impact fee, uma taxa de impacto. Impacto o quê? Na rua, nas escolas, impacto na polícia, impacto no bombeiro, tudo, né? Precisa aumentar tudo isso. Então, cada cidade tem um valor diferente. Cidade que está querendo que construa mais, ela é menor. Orlando, que não está preocupado com a gente, é caro, é $20 mil para você construir uma casa. Então, ela tirava a taxa de impacto, que o dela era tipo 8, dava o lote, mas só que você tinha que construir essa casa menor, nesse padrão menor, para ficar mais barato, e vender para a população local. Ela já tinha compra. Na verdade, ela tinha um programa que ela subsidiava a casa com alguns juntos. Então, para a gente vender para eles com um preço menor. Então, a gente não se envolveu, porque como é no meio da cidade, então construir no meio da cidade é muito mais dor de cabeça e construir... Do que a logística de tudo. Com caminhão passando, isso, aquilo, outro, limpeza, pá. Tem que ter várias, tipo assim, exige mais. Eu estou com algumas construtoras construindo nessa região. Então, construir muito pequeno, e falou, não vale a pena, é melhor a gente pagar pelo lote, pagar tudo e construir uma casa maior, que a gente ganha no pé quadrado. Sim. Mas é isso, tem vários incentivos dentro da Flórida para trazer mais pessoas. Muitas regiões na Flórida têm incentivo. Não, porque você imagina, você vai vindo, esse tanto de gente vindo para cá, tem mais restaurante,
tem que ter mais escolas, infraestrutura, mais saúde. infraestrutura, mais comércio, mais Sim. tudo. Então tem a pessoa que vem para gastar, que está trazendo dinheiro, então tem que ter o apoio dessa pessoa. Sim. Então, os trabalhos na Flórida antigamente, hoje o salário na Flórida, tipo assim, do governo, eu acho que o McDonald's não paga menos de 12, 14 15. dólares. 15, né? $15 Tipo assim, antigamente o McDonald's queria pagar salário 7. mínimo, não paga. Não consegue, ninguém vai trabalhar. Sim. Então tem tanta O ticket demanda. médio eu acredito que esteja de um salário mínimo, acho que é $2.800, $3.000, acho Exato. que é a média. Então tá tudo, tipo assim, o salário pelo governo hoje que é 8 dólares, 9 dólares, não sei Sim. quanto que é. Mas ninguém tá pagando isso, porque não Não. tem, tipo, talvez se a pessoa paga naquele interiorzinho, cidade muito pequenininha lá, que não tem, tipo assim, não tem restaurante, tem A muito média pouco. salarial na Flórida É. eu sei que é em torno de 74 mil, É. a média. A média, entendeu? A média. Que é muito Que mais, é muito alto, mais alta. do que o salário mínimo, que o Sim. salário mínimo é 20 e poucos. Sim. Então, tá crescendo. Então tá caro os aluguéis, tá bom para investimento de aluguel. Sim, aluguel tá um ótimo investimento. Tá no ótimo, a momento. gente tem construções direto para aluguel e a gente vai começar a ter uma companhia nova com muitos investidores que a gente vai pegar nossas casas que a gente construiu e já transformar em aluguel. Ai, que ótimo. Aí a única coisa que a gente vai fazer agora é, tipo assim, já preparar algumas delas, porque lembra, a gente faz umas casas Sim. Um padrão melhor. Então sim. a gente não pode, tipo assim, o aluguel tem que valer a pena, né? Sim. Então a gente vai começar a fazer Não, isso. o mercado imobiliário para locação está assim... Tá bombando. Tá bombando. Tá bombando. Ocala, essa região que ela comentou, e essas regiões que tá esse crescimento muito grande, tipo assim, a gente em Albardale, a gente estava começando a construir, já a gente bater na porta, eu pago tanto de aluguel, me aluga para mim, aluga para mim. E tá falando um apartamentozinho para aluguel de 1.200 metros quadrados, 1.200 pés quadrados, 1.100 metros quadrados, 100 metros quadrados, mais ou menos. Tá o aluguel aumentou muito. Tem muita gente comprando, tirando seu dinheiro do banco, investindo em imóvel e alugando em médio prazo, longo prazo, vacation. Esse mercado não para. O salário aumentou, o aluguel aumentou, tudo foi aumentando, as casas aumentaram, com esse aumento aumentou tudo. Né? Então tá bom o mercado. Juros está começando a baixar? Amém. Vai começar esse ano. Por isso que eu até falo para muito investidor, o melhor momento para investir. Quem está investindo agora já vai pegar um pouco dos juros, vai crescer. Mas quem vai investir agora, que a casa vai ficar pronta para vender ano que vem, cara, vai estar igual em 2020. Sim. A gente em 2020 colocava a casa para vender por um valor, a oferta, as propostas eram 10% mais caras. Você vendia a casa 10% a mais do que o valor que você oferece, porque todo mundo estava assim no mercado. Não, e as filas que tinha das pessoas querendo comprar? Comprar, porque tá o juro a 3%, 2,75%, então era muito caro. Mas olha, vem para a Flórida, porque a Flórida está ótima. Tá ótimo. Tem nada para reclamar da Flórida, Excelente. graças a Deus. Então a gente vai dar uma paradinha aqui para não ficar tão longo. A Lívia vai voltar outra vez, que ela sempre tem um bom insights, assim, boa informação, como ela falou. Ela conhece muito construtora constrói muito. Então essa construtora passa muita informação, né? Porque se estão comprando, se estão planejando, se os estão chegando. Se estão chegando e está crescendo, a gente que é pequena, a gente vai seguir, né, o caminho, né? Vamos construir onde pode na Flórida, várias áreas, então mercado bom. E Lívia, muito obrado por ter vindo, tá? Pelo seu tempo. E a Lívia, você pode, uma recomendação que eu posso fazer, ela tá fazendo na minha casa, tá? Então a gente vai sair daqui desse podcast, tá indo lá pra minha casa, que ela vai me fazer a minha escada de granito. Então, se você tá fazendo na minha casa, eu indico para outras pessoas. Obrigada tá? pela oportunidade, o que precisar, estou à disposição. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço a todos.